Maçonaria e catolicismo, visões opostas sobre a família. Seja bem-vindo a esta aula, cujo objetivo é apresentar de forma didática o conflito entre a visão católica e a visão maçônica a respeito da família, da sociedade e dos valores que as estruturam. Este tema é relevante para compreender muitos dos dilemas morais, culturais e ideológicos que marcam a sociedade contemporânea. Introdução: um caso prático como ponto de partida. Recentemente, foi registrado um caso em que um professor de física recebeu a tarefa de elaborar uma questão sobre o aumento do feminicídio no Brasil, relacionando o tema com conceitos da física. Entre os temas parecesse difícil, o professor reconheceu a gravidade da violência contra a mulher e buscou contribuir com uma reflexão crítica. Durante a aula, o professor mencionou o conceito físico de entropia, que representa a tendência natural dos sistemas fechados à desordem. Ele usou essa ideia como analogia para analisar as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo as que envolvem a estrutura da família. Entropia e desordem social. A entropia é um conceito da termodinâmica que indica o aumento da desorganização em sistemas fechados. O universo, segundo muitos físicos, é um fechado, onde não há troca de energia com o exterior e, por isso, tende naturalmente ao aumento da entropia, isto é, da desordem. Analogamente, o professor argumentou que a sociedade moderna, ao se fechar para valores naturais e espirituais, também sofre um aumento da desordem. Essa desordem se manifesta, segundo ele, na deterioração de estruturas fundamentais como a família. Ele apontou a legalização do divórcio, o uso generalizado de métodos contraceptivos e a mudança dos costumes sexuais como causas de um afastamento progressivo entre homens e mulheres, afetando a estabilidade da vida familiar, a ação social e a cultura da denúncia. No entanto, ao utilizar a expressão família natural durante sua aula, o professor recebeu críticas de alunos e foi posteriormente desligado da instituição. Esse episódio evidencia um fenômeno recorrente, a dificuldade de se discutir abertamente ideias que contrastam com a mentalidade dominante. A chamada cultura da denúncia, segundo o professor, é sintoma de uma sociedade na qual o debate racional é substituído por reações emocionais e ideológicas. A consequência é o empobrecimento do espaço público e educacional, e a censura de pontos de vista que propõem reflexões alternativas sobre temas tais. O conflito doutrinário, maçonaria e catolicismo. Com base nessa experiência, o professor ampliou a reflexão, abordando o histórico conflito entre a doutrina maçônica e a doutrina católica. Enquanto o catolicismo vê a família como uma instituição natural e sagrada, fundada por Deus e elevada por dignidade de sacramento, a maçonaria propõe uma visão naturalista da realidade, onde as instituições humanas, incluindo a família, são entendidas como criações sociais, mutáveis e submetidas à vontade do Estado. A maçonaria defende uma moral independente da fé, valorizando a razão humana como critério supremo de verdade e promovendo o relativismo religioso. Em contrapartida, a Igreja Católica ensina que há uma verdade objetiva revelada por Deus, que deve nortear a vida moral, familiar e social. A influência social da maçonaria. Diversos documentos e estudos apontam que a influência da maçonaria assiste à educação, política, leis, literatura e cultura. Essa influência teria contribuído para a promoção de leis que facilitam o divórcio, legalizam o aborto, difundem a ideologia de gênero e relativizam o valor do casamento. A maçonaria propaga uma visão de liberdade que, segundo a Igreja, compromete a virtude e a ordem moral. Ao incentivar a licenciosidade e a busca irrestrita do prazer, compromete-se a estrutura familiar, cria-se instabilidade e torna-se difícil a constituição de lares estáveis, especialmente diante de pressões econômicas e culturais que desincentivam o casamento e a geração de filhos. Ação das consciências. Um dos principais objetivos da maçonaria, segundo documentos do magistério da Igreja, é exercer influência sobre a formação dos jovens. Isso se dá pela promoção de um ensino laico, sem conteúdo religioso, e pelo incentivo a valores liberais e relativistas. A Igreja Católica, por sua vez, sempre defendeu o direito dos pais de educar os filhos segundo suas convicções religiosas e morais, alertando para o risco de uma educação estatal que exclua o transcendental e promova uma antropologia que nega a existência de Deus e a ordem moral natural. A questão da liberdade religiosa.
Outro ponto central do conflito está na noção de liberdade de consciência. A maçonaria sustenta que cada indivíduo tem o direito de seguir sua própria consciência sem interferência externa, enquanto o catolicismo ensina que a liberdade só é verdadeira quando orientada para o bem e fundamentada na verdade. Para a Igreja, existe uma verdade objetiva sobre o ser humano e sobre a sociedade, e essa verdade é acessível à razão e confirmada pela revelação. A liberdade de crer não equivale a dizer que todas as crenças são igualmente válidas. Ao contrário, a missão da Igreja é anunciar a verdade de Cristo a todos os povos. As consequências sociais do liberalismo moral. O liberalismo moral, promovido por correntes naturalistas, impacta diretamente a vida familiar. O estímulo à liberdade sexual desvinculada da responsabilidade moral gera consequências demográficas, como a queda das taxas de natalidade e o envelhecimento populacional, e a sustentabilidade de sistemas públicos de saúde e previdência. Além disso, o estilo de vida centrado no prazer e no consumo tende a tornar as pessoas menos dispostas a assumir compromissos duradouros, como o casamento e a criação de filhos. Até mesmo pesquisadores seculares vêm alertando sobre a necessidade de repensar esse pois ele ameaça o futuro das sociedades. O papel do Estado e a redefinição do casamento. A visão maçônica, ao negar o caráter sagrado do casamento, reduz a união conjugal a um contrato civil regulado pelo Estado. Essa postura esvazia o sentido religioso e transcendente da família, tornando-a uma convenção mutável conforme as decisões legislativas. Em contraste, o catolicismo defende que a família é uma instituição natural criada por Deus, com uma missão que transcende os interesses do Estado. O casamento não é apenas um acordo entre partes, mas uma aliança sacramental orientada à comunhão e à geração de filhos. A importância do discernimento. A oposição entre maçonaria e catolicismo revela um conflito de fundamentos: naturalismo versus sobrenaturalismo, relativismo versus verdade objetiva, prazer como fim versus busca da virtude. Para compreender os debates atuais sobre a família, a moral e a educação, é fundamental conhecer essas raízes ideológicas. A Igreja Católica convida os fiéis a permanecerem firmes na fé, a resistirem aos modismos culturais e a defenderem a dignidade da família como célula fundamental da sociedade e imagem do amor de Deus. Obrigado este vídeo. Se deseja se aprofundar mais sobre o tema, recomendamos a leitura de encíclicas como Humanum Genus, Leão XIII, e Libertas Praestantissimum, bem como documentos do Magistério sobre família, educação e sociedade. Por gentileza, siga o canal Virgulutes, curta e compartilhe. Que Deus os abençoe.